E aí galera, tudo bom? Por acaso você sabe como transformar uma dízima periódica numa fração e vice-versa? Você tem clareza sobre isso? Esse é um tema que foi muito pedido por vocês, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, e eu vou fazer esse vídeo para esclarecer esse assunto. A gente vai trabalhar um pouquinho com equação para conseguir determinar essas frações. E eu tenho certeza que com essa aula você vai esclarecer totalmente todas as suas dúvidas sobre esse tema, vai ter uma clareza sobre isso, beleza? Desde que você fique até o final, combinado? Vamos lá então, ó. Falando então sobre dízima periódica, importante que essa palavra periódica fique claro que são números que têm períodos, que eles se repetem a cada bloco, tá? Você vai ver diversos exemplos aqui nessa aula. Tudo que eu mostrar para vocês vai ser uma dízima periódica, que ela tem um período. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa dízima aqui, ó, 0333 infinitos 3, é uma dízima periódica, esse período aí é o próprio 3. Você provavelmente sabe ou já viu alguma vez que a fração 1/3 é o que representa essa dízima periódica. Então, quando você divide 1 por 3, você tem aí 0,3333 infinitas casas decimais como resultado, tá? Então, beleza. A grande questão é você saber como chegar no valor dessa fração sem ter que recorrer à sua memória. Ou se caso você tivesse esquecido que 0,333 dá 1/3, como é que você ia chegar nesse resultado? Se a gente chegar daqui para cá, é muito fácil. É só você fazer a divisão de 1 por 3. E aí, conforme você vai fazendo a própria divisão, que inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, você vai chegando nessa dízima aqui. O problema é justamente daqui para cá, que é o que a gente vai discutir nessa aula. Então, por exemplo, se eu tiver o caso 0,27, 27, 27, 27. O período aqui é o 27, tem infinitos 27, e eu quero saber qual que é a fração que gera isso. Não é imediato, né? Não é óbvio qual que é a fração, e daqui a pouco eu vou te mostrar o processo. Vamos só olhar com bastante calma as frações aí mais simples e vamos ver quando que é uma dízima, quando não é, e tentar descobrir algum padrão. Dá uma olhada, se a gente pega a fração 1 sobre 2, a resposta é 0,5, não é uma dízima periódica, tá? Ela é finita, tem um número de casas decimais finitas. Já quando eu pego 1/3, como a gente acabou de ver, eu crio uma dízima periódica. Quando eu pego 1/4, não tem uma dízima periódica, a resposta é 0,25, que finaliza. Quando eu pego 1/5, também não tem dízima periódica, 0,2. Quando eu pego 1/6, eu crio uma dízima periódica, mais uma vez, 0,166666. 1/7 também é uma dízima periódica. O período dessa dízima ele é bem curioso, porque se você olhar aqui, ó, nenhum número se repetiu até esse momento. Só que a partir dos próximos, ele vai pegar esse mesmo bloco e ficar repetindo, que é o 14, 28, 57. Então vai ficar repetindo esse bloco, por isso que é uma dízima periódica. 1/8 não dá dízima periódica e 1/9 dá uma dízima periódica, que é 0,111 infinito. Então, eu quero que você olhe essas frações e tente me dizer quando que vai dar uma dízima e quando não dá. Qual que é o padrão aí? O que a gente consegue descobrir olhando a partir disso? Por que que algumas dão dízima, outras não dão dízima? A resposta é a seguinte. Sempre que você tiver no denominador, quando você tem uma fração e simplifica ela, no denominador, se sobrar potências de 2 ou potências de 5, ou separado ou junto, e só tiver elas, então o resultado não vai dar nenhuma dízima. E eu já vou te explicar por quê, mas baseado no que eu disse, dá uma olhada. Ó. O 2 não gerou dízima, o 4 não gerou e o 8 não gerou. Todos esses são potências de 2. E a gente tem também aqui o próprio 5 sozinho, que também não gerou dízima. Então, confirma o que eu disse. Mas vamos entender por que, por exemplo, o 1 sobre 2 não dá dízima. É simples, ó. O 1 sobre 2 não dá dízima, porque quando eu pego e multiplico em cima e embaixo por 5, o que eu chego? Eu chego em 5 sobre 10. E todo número dividido por 10, obviamente, é só você andar uma casa depois da vírgula. Ou por qualquer potência de 10, né? Você anda o número de casas correspondentes. Então, por isso que 5 sobre 10 dá 0,5. Quando eu pego, por exemplo, 1 sobre 4 e multiplico em cima e embaixo, agora por 25, você já vai entender por quê. Dá uma olhada no que acontece. Eu tenho 25 sobre 100. Então, eu multipliquei por 25 justamente para criar uma potência de 10 aqui embaixo.
E aí, como resposta, isso vai dar 0,25. Então, é por isso que não dá dízima. Então, sempre que eu conseguir criar uma fração que tenha um denominador que seja 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, assim por diante, ou seja, uma potência de 10, eu não vou ter uma dízima como resposta, tá? E para conseguir criar essa potência de 10 embaixo, eu preciso ter fatores 2 ou fatores 5, tá? Juntos ou separados. Se eu tiver qualquer outro fator no denominador, que seja 3, que seja 7 ou qualquer outro número que não seja 2 ou 5, aí não vai dar mais uma dízima periódica se a fração estiver simplificada. Beleza? Então esse é o padrão que eu queria mostrar para vocês. É bem importante que você já perceba isso. A partir do momento que você entende como transformar uma fração equivalente e que você cria uma potência de 10 aqui embaixo, o resultado, o número decimal que representa essa fração, não vai ser uma dízima periódica. Show! Então vamos ver como que a gente encontra as frações que geram essas dízimas, que a gente chama de fração geratriz, tá? Vamos começar com 0,444. Se você for esperto ou esperta, você pode lembrar que 1 sobre 9 dá 0,1111. Então, se eu pego esse 0,111 e multiplico por 4, isso aqui vai dar 444. E a fração seria 4 nonos. Multipliquei por 4 dos dois lados. Então, se você quisesse dar essa resposta o mais rápido possível, você já pensaria dessa forma, né? 4 vezes 1 nono, que o 1 nono é 0,111. Então, isso aqui seria o 4 nonos que gera essa fração de cima. Excelente. Mas vamos ver o caso em que você não se lembra disso. Então, como é que a gente faz? Eu vou falar que esse cara é o nosso x, tá? Então, o x, que é a nossa dízima periódica, e eu quero achar esse x como fração. E aí, eu vou multiplicar essa equação aqui, que agora é uma equação, né? Por 10 dos dois lados. Por quê? Porque aí eu vou ter 4,444 com infinitos 4 e do outro lado eu tenho 10x. Ah, mas se você colocou um 4 para a esquerda, então desse lado aqui não diminuiu um 4? Não, porque são infinitos. Esse é o conceito de infinito. Infinito mais 1, infinito menos 1, continua sendo infinito. Então, por isso que funciona. E aí, veja, se eu pegar agora e subtrair esta primeira equação dessa, ou seja, subtraio cada um dos lados, olha só aqui que eu chego. Primeiro que, desse lado, quando eu faço a subtração, toda a parte decimal cancela, porque elas são iguais. Então, fica 4 menos 0, que vai dar 4. E desse lado, quando eu faço 10x menos x, o resultado é 9x. E aí agora, usando a ideia de equação também, divido os dois lados por 9, a gente chega que o x vale 4 nonos, que é a fração que a gente já tinha descoberto. Ou seja, esta fração 4 sobre 9 gera esta dízima aqui, 0,444 infinitamente. Show? Vamos olhar essa outra, finalmente, do 0,27. Então, o que você faz? Se eu falar que isso aqui é x, e eu simplesmente multiplicar por 10 dos dois lados, se eu falar que isso aqui for 10x, eu vou ter aqui 2,727272. Veja que desse lado não está exatamente igual, né? Porque uma está com o período 27, a outra está com o período 72. Então, para não dar problema, ao invés de eu ter multiplicado por 10 aqui, eu vou multiplicar por 100. E aí, quando eu faço a multiplicação por 100, eu vou ter desse lado 100x e do outro lado 27, 27, 27, 27. Agora sim faz sentido. Então, veja, se eu tenho um período de dois números na dízima periódica, vale a pena multiplicar por 100. Se eu tenho um período de um único número, vale a pena multiplicar por 10. E assim por diante. Então, quando eu tiver um período de 3 números, eu multiplico por 1000. E assim vai. Beleza. Então, vou fazer a subtração. E aí, a parte decimal vai cancelar. Desse lado vai sobrar 27. Do outro lado, a gente vai ter 100 menos 1, vai dar 99x. Então, nosso x ele seria a fração 27 sobre 99, que eu posso até dividir por 9 em cima e embaixo, né? Simplificar a fração. Quando você faz essa simplificação, 27 por 9 dá 3 e 99 por 9 dá 11. Então, esta fração, 3 sobre 11, gera o 0,27, 27, 27. Vamos ver na calculadora? Então, aqui, ó, 3 sobre 11
dá exatamente a dízima que a gente tinha falado. Show? Mais um exemplo. 37272 com infinito 72. Então, de novo, o período aqui é de 2 números, só que tem esse 3 aqui na frente. A rigor, ele não vai mudar muita coisa, tá? Mas, vamos lá, o que a gente faz? Chama isso aqui de x, e eu vou multiplicar agora por 100x, porque eu sei que esse cara tem um período de 2 números. Então, aqui vai dar 372, 72, 72 e assim por diante. Então, fazendo a subtração, a parte decimal cancela. A gente vai ter 372 menos 3, vai dar 369. E 100x menos x vai dar 99x. Então, nosso x, que é a fração, vai ser 369 por 99. Posso simplificar por 3 primeiro, que aí vai dar 1, 2, 3, dividido por 33, que também dá para simplificar por 3 de novo. Isso aqui vai ser 41 sobre 11. Vamos ver se é verdade. Quando eu faço 41 sobre 11, está aí exatamente a dízima periódica, 3,72. Fechou? Então, assim que você descobre. Vamos para o nosso último exemplo, agora um período com 3 números. Então, eu vou falar de novo que isso aqui vale x. E aí, eu vou multiplicar por quanto agora? Eu vou multiplicar por 1000, porque eu preciso de 3 zeros aí para andar com esses 3 números. Então, vai ser 1000x. E aqui vai ficar 4123, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Show! Vou subtrair, aqui cancela, e a gente vai ter 4.119, 1000 menos 1 vai dar 999x. Então, a fração seria x é igual a 4.119 por 3.999. E aqui eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo. Em cima vai dar 1373 e embaixo deu 3, 3 e 3. E bom, você não precisa sempre se preocupar com a simplificação máxima da fração se o seu objetivo é simplesmente achar a fração que gera a dízima. Essa fração gera aquela dízima e essa também, só está simplificada. Então vamos conferir essa conta aqui, se vai dar exatamente o que a gente está procurando. Então olha só, 1373 dividido por 333 dá exatamente 4,123123. Beleza, gente? Então, essa é a ideia da dízima periódica. É claro que você tem aquelas regrinhas, né? Se for o período de um número, é só pegar o período e dividir por 9. Se for de 2 números, divide por 99. Se for de 3 números, divide por 999, assim por diante. Essa regra funciona porque ela vem dessa ideia, que a gente meio que demonstrou o processo por aqui. Então, para você sempre ter segurança, você pode seguir esse caminho, chamando de x, multiplicando por alguma potência de 10, fazendo a subtração e você chega exatamente na fração que você está buscando. Fez sentido? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like para você sempre receber conteúdos de matemática desse canal e criar sua base Titânio. Fechou? Por esse vídeo era isso. Beijo no seu cérebro. Nos vemos no próximo.